Bom, obrigado pelo convite, né? Depois de tanto tempo, estou vendo uma casa cheia aqui. Agora é tudo online, né? Hoje eu vi um cara com essa questão do vírus aí, o pessoal indo para os eventos e chega nos eventos, está todo mundo só online, né? E aí um cara que era um neurocientista estava falando que, por algum motivo, quando a gente assiste alguma coisa online, a gente não capta ao mesmo do que um presencial quando a gente vai num evento. Achei bem interessante isso. Deve ter algumas vias que não fixam muito bem, mas assim, vamos lá, então, tem mais gente online, né? Então, assim, hoje a proposta é estranha, né? Porque, assim, até um pouco tempo atrás, nos últimos projetos que eu me envolvi com inteligência artificial, eu não tinha ideia de como eu conseguiria aplicar essa área, que parece que é a grande pegada da inteligência artificial atual, que é o Reinforcement Learning, em radiologia. Alguns aqui já sabem o que eu vou falar, né? O Eduardo está aqui, que está envolvido, já conhece a história faz tempo. Mas, assim, eu não consegui imaginar. Então, assim, eu não sei o que vocês aí que estão assistindo imaginam, se alguém tem alguma ideia de como que eu vou contar uma história aqui para chegar nessa complicação, né? Não sei se vocês têm alguma ideia, né? Mas, assim, eu vou tentar contar uma história para vocês aqui. É uma história que tem alguns conflitos de interesse. A minha proposta agora de trabalho de doutorado é com isso daqui. Não é exatamente o que eu vou mostrar para vocês, mas é nessa linha. E parece que faz um pouco sentido essa história que eu vou contar para vocês. E a ideia é ser mais inspiracional. E não assim, eu vou mostrar qual que é a função Q-Learn, acho que como as apresentações que a gente faz aqui, né? O problema é que eu vou falar algumas coisas para vocês que sabem já de inteligência artificial, então vai ser só para contar a história. Então, acho que... Vamos lá. Bom, esse aqui tem uma série de formas de você mostrar quanto que hoje existe de formas de se fazer ciência de dados e inteligência artificial. E eu fiz aqui para vocês um mind map para mostrar assim os grandes blocos, né, que a gente está acostumado a usar hoje para a área de inteligência artificial. Mas o que é interessante aqui, deixa eu ver se eu coloco todos de uma vez, é só pontuar, né, assim, desde do aprendizado supervisionado, o não supervisionado, o reinforcement learning e as redes neurais, tem algumas correntes principais que estão usando mais essas coisas, né? Não preciso falar, redes neurais, radiologia, essa praticamente é o domínio dessa área. Agora está entrando muito em prontuário eletrônico, vocês sabem, né? Com relação a usar bastante deep learning em prontuário eletrônico, redes neurais. Aprendizado não supervisionado, que são o suporte a decisões, e o reinforcement learning, ele está entrando numa área, que é o tema do que nós vamos falar aqui, que está muito relacionada a tratamento, a como você conduz um tratamento, um clinical trial, e principalmente, como que você avalia alguma coisa que está acontecendo na prática, né? E por que está sendo usado isso aí? Então, aqui são os tipos de aprendizados, eu adorei, isso aqui é uma cópia desses caras da AnyLogic, que tem relação com o que nós vamos falar. Então, esses são os 3 grandes grupos de aprendizados, né? Aqui nem preciso falar, né, do aprendizado supervisionado, não supervisionado, que igual a clusterização, e o reinforcement learning, que seria mais ou menos aquilo ali que a criancinha está montando. E aí já começa a história, né? Se você olha já grosseiramente, aqui é uma coisa muito discreta, né? Você bota a pedrinha e tal. Aqui também é muito claro, mas ali, quem tem filho sabe que o castelo, você não sabe exatamente o que é bom, né? Qual que é o good job, né? Uma coisa muito mais assim, você fez direito ou fez errado? Essa parte do reinforcement learning é muito mais próxima ao que a gente vai falar da vida real. Mas, assim, só também chovendo no molhado para vocês que conhecem muito bem isso, o que aconteceu nos últimos anos, né, com relação à ciência de dados, foi que os aprendizados tradicionais, as formas tradicionais da gente usar a estatística como apoio, como aprendizado, eles foram perdendo espaço para as formas que a gente chama brutas, por conta do aumento de dados. Então, acho que vocês já viram esse gráfico em alguns lugares, né? Que é a questão de você ter muito dado, e eu acho que a gente tem pouco ainda, mas assim, ter muito dado te deu uma facilidade, assim, para essas novas redes neurais. É o que a gente chama de ataque bruto.
E daí que veio todo para cima toda essa questão do deep learning, das redes neurais, tudo por conta disso. E aí surgiram essas diversas formas que vocês conhecem, que a gente usa bastante, e que eu vou tentar fugir um pouco hoje na apresentação. Mas eu não sei se vocês já ouviram esse conceito de que essas formas de aprendizado classificatórios que usam redes neurais, eles são métodos geométricos. Alguém já ouviu falar isso? Tipo diferenciação geométrica, não sei se já ouviram falar. Porque assim como a regressão logística é uma coisa interessante, deep learning, todos esses kernels, eles são formas geométricas de você fazer classificação, porque assim como a regressão logística, você bota uma reta e vê para lá e para cá, né? O que se fala é que quando a complexidade aumenta, na verdade, você distorce um espaço para conseguir fazer, que você não está enxergando aquilo, mas você está fazendo uma distinção geométrica de uma coisa super complicada. Você está passando um plano complicado que vai separar todo o seu universo de possibilidades. Então, tudo isso daí vem de uma quantidade infinita de dados que agora te possibilita fazer isso, mudar essa geometria. E como que a gente faz, então, dessa forma? E aí começa a história. O machine learning hoje em dia. Então, a gente tem, como vocês sabem, dados para treinar. A gente treina o modelo. A gente pega esse modelo e apresenta ele a novos dados, onde ele vai classificar. E aí, assim como eu fiz aqui em cima, ele faz uma predição e eu digo se está certo ou está errado. Então é aquela coisa, está certo ou está errado. Alguém tem que dizer, está certo ou está errado. Esse é o método, essa forma clássica, né? Mas é uma forma que você já começa a ver que ela não está muito adaptada ao mundo real, né? Porque assim, certo ou errado, assim, meus filhos, assim, quem conhece criança sabe que o primeiro raciocínio é assim, é do bem ou do mal. Então assim, tudo que eles assistem, de novo falando de criança, é assim, esse é do bem? Vai falar, esse é do bem. É isso. E aquele ali, aquele é do mal. E aquele lá, do bem. Essa dicotomia, né? É do mal. Aí você olha e fala assim, cara, não dá para explicar que aquele cara é do bem, mas naquele momento ele está desempenhando uma coisa do mal. Então, ou seja, essa questão é muito primária. É quase assim uma fase da nossa infância, né? De ter que classificar isso como algo é ou não é. É muito importante, porque o universo discreto, aliás, a matemática discreta é até mais complexa do que a matemática contínua, mas assim, é uma forma não muito adaptada. E a gente já começa a ter aqueles problemas que todo mundo fala, né? Você aplicar isso que a gente está falando no mundo que é muito mais complicado do ponto de vista de decisão, está sendo um problema hoje na inteligência artificial. Então, isso daqui é um dado que eu acho que é até mentira, né? Que aqui eles falam que a maioria dos projetos não são implantados que envolvem inteligência artificial. Eles falam que completamente implantado 47%. Meu Deus, assim, que otimismo. Ali onde não é nem nada, né? Vai ser muito menos que isso, né? A experiência de vocês eu não sei, mas assim, existe um gap de você colocar isso no mundo real. E a gente vai ver que esse mundo real, talvez o conceito dele é que seja o problema. E aí tem as causas, né? Por que a gente não consegue? Ah, é porque a gente não... Hoje nós temos um problema, colocar no mundo real. Isso daí é chover no molhado, vocês ouvem isso todo dia. E mais, né? É questão de dados, né? Que se a gente está falando que a gente está indo para usando muito inteligência artificial com base em dados, fazendo força bruta, hoje tem pouco dado, né? A gente fala que tem dado, mesmo assim, de verdade, tem pouco dado. Tem as bases públicas, no nosso caso, mas a gente sofre muito ainda, muita parte do problema é com relação ao tratamento do dado. Então, na radiologia, menos. Mas quando a gente vai para a área de prontuário eletrônico, que a gente trabalhou bastante, essa parte pega demais. Demais. A gente vai falar um pouquinho depois. Então, assim, todas essas são as dificuldades atuais. E aí acontece a crise que nós temos hoje. O fato é que hoje, o que eram questões que a gente tinha que resolver, virou uma premissa. Faltou? Virou uma premissa. A explicabilidade do modelo não é só na área médica, mas assim, o último congresso que eu fui na área financeira, isso daqui é a coisa que mais pega, porque você está falando de um dinheiro do investidor que quando começa a dar errado, você já tem que dizer para ele por que isso está dando errado. Então, assim, interpretabilidade, robustez, etc., virou uma questão muito importante e muito difícil de resolver do ponto de vista de inteligência artificial. E aí, tudo a mesma coisa aqui. E aí, surge, há muito tempo já,
uma outra forma de você tratar isso daí, que a gente chama de Reinforcement Learning, ou Deep Reinforcement Learning, que é muito focada, e foi difícil de encontrar esse nicho na radiologia, na existência de um agente, e principalmente de um good job, que é a história do reward. Então, esse novo tipo de aprendizado, que na verdade não é novo, ele trata as coisas de maneira muito menos discretas e muito mais próximas da verdade. Como eu falei para vocês, um good job, mas assim, good job pode ser qualquer coisa, né? Tipo assim, foi bem, e aí, tratou, o cara demorou para morrer. Então tem uma nuance aqui de certo ou errado que está muito mais adaptado ao mundo real. E esse é o esquema do Reinforcement Learning, onde você sempre tem um agente ali que vai tomar uma decisão e ele leva em consideração, só explicando também de maneira grosseira, o estado atual das coisas. Então ele olha para o ambiente e vê como é, ele tem uma pleiade de ação e essa ação vai gerar um feedback para ele e a mudança do estado. Uma coisa muito parecida com o que a gente faz hoje no dia a dia. Então esse é o esquema. Tem uma série de variações disso. O Deep Reinforcement Learning é quando você usa esse tipo de arquitetura para primeiro aprender com uma base de dados e depois performar. O Reinforcement Learning puro é aquele que simplesmente joga ali, começa a jogar e ele mesmo acha os caminhos. Esse tipo de formulação de aprendizado de máquina está cada vez mais incrível. Tem vídeos assim Tem vídeo, não sei se vocês já viram, a gente põe no nosso grupo sempre lá, mas tem vídeo onde os jogos inventam alternativas quando você dá a liberdade, joguinho de tipo assim, ele pula a barreira, ele sai para fora do jogo. Então, assim, existem coisas, esse aqui é muito mais abrangente do que os outros aprendizados. Mas aí qual é a questão, né? Desde o começo a gente falava de inteligência artificial, como assim, a inteligência artificial existe dois tipos, a geral e a específica. Nós vamos falar da específica. O problema é que aconteceu o seguinte, a específica, ela não está suficiente para pôr no mundo real. Porque o mundo real ele é maior do que tratar só se tem pneumonia ou não. O mundo real é bem maior que isso, né? É saber se eu falar que tem, qual o desfecho. Então, assim, é uma cadeia complexa. E usar uma inteligência artificial que seja focada só em resolver um tipo de resposta passa a ser um problema hoje de implantação no mundo real. Então, para a gente, por exemplo, radiologistas, né? Então a gente vê chegando um monte de empresa aí falando, olha, eu tenho um negócio do AVC, então eu vou lá pôr o negócio do AVC, e aí a gente vai pôr lá no Pax, vai ter o negócio direitinho, o cara vai ver, vai abrir, vai ter o relatório e tal. Qual que é a questão? Ele resolve aquela coisa pontual para um caso, como é uma narrow. Mas assim, para você analisar isso daí do ponto de vista de impacto no mundo, você tem que usar outra abordagem. Tem que ter abordagem. Inclusive, eu fui numa empresa ontem, e a coisa que eu disse, eles puseram um negócio ali, e aí é uma das coisas. Esse radiologista está demorando mais ou menos para laudar. Tipo, esses acertos estão no final para o seu serviço, ajudando ou piorando? Então, essas perguntas, que quando você expande um pouquinho mais o que você está fazendo do ponto de vista narrow para o seu negócio como um todo, a coisa começa a ficar mais complexa. Só que assim, também, isso daí, você pode tomar duas atitudes com relação a isso. Falar assim, não, isso não é problema meu, isso é problema do gestor. Essa é uma atitude. A outra, que é onde a gente está sendo cobrado, é dizer assim, não, eu vou ser o responsável por olhar para o seu serviço, olhar para todas as variáveis envolvidas, colocar o meu bagulho ali no meio e eu vou te dizer que melhora. Isso que a gente está sendo cobrado. E eu vou contar por que a gente começou essa ideia com algumas demandas num projeto. Vou te contar mais para frente. E aí, o que acontece? Esse tipo de aprendizado, ele é muito bom, e aí que ele começou a pegar força, para uma categoria de problema, que são aqueles problemas que a gente chama NP-hard. Não sei se você conhece isso aqui. São aqueles problemas assim, que não há uma solução em tempo viável do universo. Então, assim, problema do caixeiro viajante, o tal do criptografia, algo mais que até dá. Mas, por exemplo, como chama lá, o AlphaGo. AlphaGo não dá, assim, a quantidade de possibilidades ali. Ele não tem como testar tudo e achar os melhores caminhos. Não, ele vai por uma inferência, ele vai fazendo good job, mas o good job não necessariamente é o certo ou errado. Assim, é o melhor que dá para fazer agora.
Ele treina com uma rede, então assim, ele vai usando uma coisa muito que humana, tanto que tem um filme lá que vocês devem assistir, que ele causa até nas pessoas uma sensação humana, né? Porque ele vai fazendo coisas brilhantes, aí fala, uau, como que ele fez essa jogada, assim? E na verdade é porque ele está usando um tipo de comportamento que é muito parecido com a gente é um agente, toma decisão em relação ao ambiente. E ele é uma forma recursiva de você tratar o ambiente, que essa aqui é a fórmula, né? Que ele leva em consideração o estado anterior e focado em problemas que são complexos. Então, assim, quando o problema começa a ficar complexo, você fazer diversos discriminantes discretos e juntar isso aí tudo, vira uma coisa muito complicada do ponto de vista das outras formas de aprendizado. E aí um exemplo, né? Todo mundo viu esse videozinho que você deixa ele jogando com algoritmo de Reinforcement Learning. Não sei porque usaram o DIP aqui, mas ele, no final ele ganha o jogo de maneira fácil. Na medicina, como começou a entrar esse negócio? Eu achei bem interessante isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas é tratamento de HIV. O que acontece? Começou a ficar complexo demais você usar a inteligência artificial aqui, porque você tem, por exemplo, numa base, 32 mil pacientes, tem observações de carga viral, CD4, mutação do vírus, etc. E você tem uma combinação de 320 combinações de drogas. E aí a questão, você tem um problema maior ainda, que é o problema que, assim, eu dou um negócio, o meu ambiente muda, o cara tem uma reação. Aí a próxima coisa que eu vou dar, eu dou, esse cara vai para cá. Aí se eu der para o outro, ele vai para lá. E aí começa essa história. Você vai dando a droga, carga viral, etc. Aqui. Ou seja, você tem um perfil de histórico, que num ambiente um pouco mais complexo, não tanto com as variáveis, que ele é assim, ó, poxa vida, como que eu vou tratar esse negócio, né? Como que eu vou estipular um tratamento para cada um, né? Na verdade, eu tenho que ter um agente olhando para tudo isso, olha o estado, vê todas as variáveis, quanto mais variável, melhor, e ele toma uma conduta com base no que ele aprendeu com muito caso que ele olhou. É o primeiro caso aí que eu achei bem legal para o tratamento da HIV, com os de Reinforcement Learning. E esse negócio começou a crescer muito, né? Então, a área de saúde é uma que a gente espera bastante coisa, mas eu não preciso nem falar dos games, né? Agora, a coisa começa a ficar interessante quando a gente associa isso, e eu estou quase no fim, depois para discutir, com outro conceito, que é um conceito de simulação. Não sei quantos de vocês já entraram nessa área de simulação. A gente visitou simulação, te lembra na hora? Santos Dumont, grandes computadores, Cimatec, aquelas computadores cheios de sala. E aí a gente visitou recentemente a Cimatec, que tem acho que o maior computador do Brasil, um mega computador lá. E o que eles fazem? Simulação. É aquela história, simulação. Então, por quê? É um negócio assim. E aí começa a coisa interessante. Para quem gosta de coisa teórica, por que se simula as coisas? Porque quando você está de frente do negócio, que é tão complexo, e de alguma forma você tem que dar explicabilidade, robustez, você só tem um jeito para fazer. Você não vai ter uma fórmula. Você vai simular. Tentar simular todas as situações e falar, cara, eu consigo navegar bem aqui até onde eu já testei. Então, clima usa muito isso. Aviação, que é o item seguinte que eu vou mostrar aqui, aviação usa muito isso. A indústria já está nessa história, gente, há muito tempo. Deve ser muito tempo, né? E essa é uma coisa tão... quem gosta de teoria, que eu ia falar o seguinte, dizem que a física é uma versão provável da matemática. Ela é a versão possível de ser feita de uma coisa muito maior, né? E a simulação é basicamente isso. Dado que eu tenho na saúde, por exemplo, tanta coisa que pode acontecer no meu serviço com o meu paciente, eu tenho que fazer uma simulação, eu tenho que reduzir esse problema de alguma forma, porque é possível de ser feito na maioria das vezes, que é o que acontece. E aí essa indústria já está há muito tempo nesse problema, que a gente chama de sistemas complexos, que é o que nós temos hoje, né? Então, no começo, começou com as ciências sociais, onde tinha os maiores agentes de simulação, que eles faziam simulações, eram com agentes sociais, para ver comportamento político, tudo relacionado à bolsa de valores, etc. Por quê? Nós estamos falando de sistema complexo. São aqueles que... o mais interessante é isso, a interação entre as partes gera uma propriedade emergente, que não estava dentro do escopo inicial, que é muito narrow para resolver um problema do radiologista,
do cálculo renal, tudo aqueles probleminha assim, focado num negócio que eu vou resolver, assim, eu vou ter que resolver um negócio complexo, eu não vou resolver o problema que nós estamos precisando hoje, que é validar, ver se é robusto, explicar como faz e pôr a mãe da gente, o filho da gente, para usar esse sistema, né? Que é a questão. E aí começam os sistemas complexos. E o mais interessante é isso, a indústria aérea, gente. Vocês viram que um dos problemas daquele problema daquele Max lá, aquele avião que, né? Max 8, é porque as simulações eles não levaram a fim a simulação. Por quê? Os caras aí, a gente deu conversando com os caras da indústria aérea, eles dizem, o mais caro quando você cria uma nova aeronave é a simulação. Eu não sei se você sabe disso, mas assim, porque tem que simular com todos os pilotos, em todos os aeroportos. Não tem brincadeira não, bicho. Você tem que fazer o cara ruim, o cara bom. O piloto no loop, lembra que a gente falava man the loop para inteligência artificial? Piloto no loop da simulação, ou seja, põe o cara com 1 ano, o cara com 2 anos, 30 caras experientes, todas as coisas adversas, para você ver assim, meu... Esse caso do Max 8, do 8 Max, né? Ele tinha que ter sensores nos 2 pitôs, e ele tinha num só. Isso é uma decisão de engenharia, e o simulador não estava preparado para isso. Tá. Então, assim, a versão certa do avião não entrou no simulador. Exato. Agora, assim, é interessante, assim, indústria madura, que performa tão bem, e que baseia toda a sua performance, na verdade, tudo bem, uma boa aeronave, mas ali, simulando... Eu fiquei chocado que simula até para cada aeroporto, bicho. O cara tem que voar cada rota. Então, assim, o que eles estão fazendo, estão falando para a gente? Falando assim, ó, gente, não dá para você ter um algoritmo aqui, não dá, não tem condições. O ambiente é muito complexo. Então, essa indústria já estava nisso, né? Então, por que a gente não devia entrar nisso, né? E hoje, esse livro é bem legal. Tipo assim, o papel que a simulação está tendo hoje na indústria 4.0. E aí começa um negócio, cara, que para vocês que gostam disso daí, tem que estudar isso aí agora, cara, que é o tal do AI responsável. Esse é o Responsible AI. Isso que é o quê? Que é a junção entre AI, o ambiente complexo e a minha simulação para dizer sobre isso que está acontecendo. Então, estou dizendo assim, eu estou igual a indústria aérea, estou responsável, estou me responsabilizando pelo seu serviço, não mais pelo aquele modelo que a gente vai falar agora em seguida, o que significa, aquele modelo de machine learning legal para tuberculose. Não estou mais falando disso não, estou falando assim, estou te colocando, estou assumindo junto com você essa responsabilidade, que tem muito a ver, como o ambiente é complexo, não dá para você assumir a responsabilidade se não fizer uma série de simulações. E aí eles falam, simulação ela pode ser transparente, a simulação ela pode colocar no meio da jogada dados que não estão no seu modelo, por exemplo, dados clínicos, por exemplo, ética. Então você pode pôr travas éticas nessa simulação. Então você está saindo do universo, você está saindo de uma coisa do laboratório, está tentando empurrar a inteligência artificial para a vida, assim, ó. Mas quando ele chega na vida, ela encontra o ambiente, tudo complexo. Combinação dos dois hoje, que é o grande... É difícil, a gente vai falar por que é difícil fazer isso, mas a grande pegada hoje é a combinação do machine learning, do reinforcement learning, junto com os sistemas de simulação. A simulação hoje, que estava no mercado, que estava caindo um pouco, ela voltou. Aí tem uma coisa bem interessante, vocês que gostam de computação também, quando a gente visitou aquele computador lá do Cimatec, a gente viu uma coisa interessante. Olha que legal. Eles têm que fazer uma simulação de alguma coisa com dados do SUS. Eu não me lembro exatamente o que é. Mas não, desculpa. É de mapeamento de plantação com os drones lá. Simulação de ver algumas coisas ali. E de predizer algumas coisas. Aí, eles estavam felizes porque, para você simular isso, você usa muito tempo de computação no ambiente complexo. E quando o problema já vai ficando bem conhecido, eles têm assim, eles no começo, quando tem pouco dado, usa muito simulação. E aí é dias aqueles negócios, correndo aqueles computadores, né, não sei o quê, para ter modelo. Igual os modelos que usa para... Tem algumas coisas interessantes de pressão, de tráfego do sangue, como dizer, de volume do sangue nas carótidas, etc. Mas vai chegar no momento que você tem tanto dado, que aí você começa a fazer deep learning.
E o que fica legal para o cara quando ele faz Deep Learning? Que aí ele já está tendo mais dados, ele está tendo que sair da simulação. Ele não precisa mais de computação, tempo de computação. Vocês sabem, depois que você treinou o modelo, aí você mostra a imagem, ele te diz, tem ou não tem. Porque a rede, assim, essa computação do modelo já que está na fase classificatória é trivial do ponto de vista de computação. Então, o que aconteceu foi, essa nova área, essa nova frente surge tentando resolver o problema do mundo, juntando as duas partes. E o que eles chamam? Eles chamam de Agent-Based Models, são módulos focados em agente, que simulando ações e interações entre os agentes, que antes era mais nas ciências sociais, para saber a questão política, para ver como que você tem que adaptar esse seu modelo, uma vez que ele está ligado a outros modelos. Né? Como que isso se aprende. E a técnica para fazer isso é o Reinforcement Learning, porque por trás dos modelos, você pode pôr modelos trabalhando, mas por trás você tem uma policy que olha para tudo isso e fica nessa base resolvendo qual seria a melhor coisa. As vantagens, a gente já falou bastante. As desvantagens é que, assim, você tem que assumir algumas coisas a priori. Você tem que assumir algumas coisas. Por exemplo, na nossa área, eu vou levar em consideração os dados clínicos. Quais? Você vai ter que fazer algumas assunções. Não, pela minha experiência, a idade é mais importante para saber se esse tumor é um A ou B. E se ele tem febre, cara, isso daí para mim é matador. Então, assim, você tem que achar, você tem que fazer uma modelagem antes, a gente chama de heurística. Uma heurística humana vai ter que modelar esse negócio. As desvantagens, você tem muito pouco dado para calibrar como Deep Reinforcement Learning, e a questão é assim, você pode perder coisas com relação a isso, porque você tem que fazer uma série de assunções. Eu vou chegar na parte mais prática aqui. E qual é a proposta, então, hoje, de você usar essa história do Deep Reinforcement Learning com a simulação? É você realmente assumir a responsabilidade da inteligência artificial, colocar ela no mundo e dizer assim, o meu modelo ele não acerta a tuberculose, ele melhora o outcomes da tuberculose. Então, é um outcome-based machine learning. Então, assim, essa é a pegada hoje, mas é uma pegada velha, né? É a pegada da indústria. Nós estamos simplesmente mudando. Isso aqui é um modelo de simulação. Aquelas velhas coisas que a gente montava no MATLAB, e que agora tem programa melhor, quando você bota aqui, esse cara, ele tem um tempo, esse daqui toma uma decisão, esse aqui está com uma outra tarefa, e esses negócios estão se relacionando, você fica simulando isso daí. Juntar isso aqui nessas caixinhas, colocar os seus modelos. E os modelos para nós na radiologia são quais? São os modelos de Deep Learning. Então, são o olhinho, né? O olhinho do médico. Como isso daí funcionaria? É um exemplo mais ou menos isso. Então, assim, como isso começou? Agora eu vou parar um pouquinho. A gente tem um projeto, do qual eu não faço mais parte, lá no Einstein, que é um projeto que fazia uma plataforma de machine learning para o SUS. O Eduardo pode falar, que ele é o dono do projeto atualmente. O que a gente começou a perceber? Assim, quando você vai falar com o SUS, o cara quer saber se melhora isso aqui só. Então, toda reunião que você vai, o cara fala assim, não me venha com modelo, bicho. Você tem que ou melhorar o tempo até o diagnóstico, o número de médicos envolvidos até o diagnóstico, ou você tem que reduzir o custo. Né? Então, assim, cara, não é isso aí. A gente tem que usar como que eu vou fazer isso? O modelo é fácil, né? A questão do modelo é fácil. Então, a gente bateu o pé nisso, não resolveu isso do ponto de vista complexo, como a gente está falando, é um universo complexo, mas a gente começou a perceber que, e aí eu vou contar só até um lado, prometo, da história, a gente começou a perceber que a grande dor das pessoas hoje, e principalmente da Anvisa, é validar as coisas que chegam ali. Essas empresas que chegam lá com modelo super legal, consigo predizer não sei o quê. A Anvisa está preocupada com isso. E aí, eu vejo o paper, o que eu faço? A Anvisa saiu bem, porque ela disse assim, olha, eu aprovo na categoria X aqui, que é o seguinte, nunca pode ser usado sem a decisão final do profissional. Então, assim, quer dizer, na verdade, ela aprova como um apoio, mas não aprova assim, ela não diz assim, essa sua caixinha, esse seu modelinho aqui, ele substitui uma pessoa. Ou ele pode tomar uma decisão para uma pessoa, ou a pessoa pode olhar para ele e decidir de maneira... Ela não diz, não, isso aqui é um suporte... Então, o grau máximo de aprovação é do tipo assim, cara, pode passar, porque assim, eu tenho quem processar
Eu tenho quem? Porque isso é um ato profissional em última instância. O que ele usou, se ele quer usar esse negócio, você publicou um trabalho com 20 casos, azar. Então, hoje é assim. Só que, o que está acontecendo? Isso daí já não é mais o suficiente. Então, eles vão lá, batem na porta, dizendo assim, cara, a gente precisa que valide isso aí. A gente já pegou alguns, porque assim, quando a gente montou essa plataforma, todo mundo que chega no SUS, eles pegam e falam, não, aí você vê lá os caras do Einstein. Aí vai lá ver e fala assim, não, eu queria que você validasse esse negócio mesmo, você tem um modelo ótimo, que está melhor que os Estados Unidos, não sei o quê. Ah, mas o que você quer fazer com o modelo? Ah, eu quero tirar esses médicos, quero tirar a triagem. Aí você fala, ih, então a triagem, tá. Ah, não, se o modelo é bom, ele tira a triagem. Se o modelo enxerga bem pneumonia, ele pode ser usado como triagem. Como um raciocínio meio narrow, né, que a gente chama. Mas não, com certeza não, porque a triagem é um ambiente extremamente complexo. E que não envolve só esse modelo é o olhinho, que olhou o raio-x, tá, mas e o resto? Raio-x está bem tirado, raio-x está mal tirado, o cara tem uma doença pregressa, quais são os quadros clínicos? Eu mando para o especialista, não mando para o especialista, qual a conduta? Como que esse modelo meu de olhinho, qual que é a curva dele, a matriz de confusão dele ideal para esse caso, que é um caso de triagem, que é o primeiro ponto na cadeia do atendimento. O primeiro, tem um monte. Primeiro, o cara chegou lá, neguinho fez um raio-x, tirou um raio-x, tudo mal feito, levou para o médico que é da família, o médico da família, esse cara aqui. Levou o médico da família, ele olhou e falou, puta, o cara não tem febre, tá com essa imagem. Ah, cara, dane-se, eu vou prescrever antibiótico. Aí ele vai, passa e vai embora. Ah, não, esse cair, eu vou mandar para o especialista. Ah, tá, vou mandar para o especialista. Aí o especialista olha o negócio de novo, ele fala, cara, não tem febre, isso aqui não é tal coisa. Ele manda para não sei o que, ele faz o segmento e o cara volta depois. Então, assim, todo esse sistema, a gente está fazendo um modelo de inteligência artificial, Deep Learning está cada vez melhor, é super bom, a gente não tem dúvida. Mas ele é um dos agentes dentro dessa teia que é capaz de comprovar funciona ou não funciona. Então, a gente começou a receber pessoas querendo que validasse. Aí falou assim, mas validar como? A gente vai ter que passar para o segundo step da inteligência artificial, que é igual a indústria faz. Olha, nas condições de temperatura e pressão, eu assino embaixo. Então, assim, esse seu modelinho lá para ver idade óssea, é assim, nesta base, com essas pessoas, com esses radiologistas desse nível, com esse tipo de não sei o quê, dado que você excluiu que não tem uma doença de base, nessas condições, se você me garantir que essa teia está montada assim, com esses agentes respondendo dessa forma, tudo bem, eu aprovo. Então, assim, a questão de aprovar hoje está muito menos relacionada a modelo e muito mais relacionada ao desfecho comprovado. E o mais, isso que é o mais engraçado, né? É que isso é muito engraçado. As pessoas chegam e falam, não, se o modelo é bom, tem aquelas coisas de laboratório, né? 99%, não sei o quê. Se o modelo é assim, já sei, eu não preciso mais nada. Meu modelo já é assim, eu posso seguir. As pessoas não conseguem entender que existe uma série de coisas. Robustez, ele vai se comportar assim. Qual o shift? Se você tiver um shift, a gente chama shift de entrada, shift no main. Olhou para uma outra base, ele passa a não acertar. Uma série de coisas. Então, isso daí... E esse é um exemplo de como a gente está montando uma teia de agentes com base em modelos que tem uma heurística própria com dados clínicos ou não, que consegue simular um atendimento do começo ao fim. Desde que o cara chegou lá e falou, estou com dor. Qual é você? De onde você vem? Qual região? Você é atendido pelo quê? Tem alguma coisa endêmica na sua região? É o demographic. Até os seus dados clínicos, até o que esse cara tira, esse primeiro técnico, esse primeiro médico olha para a imagem, passa para ter umas condutas, segundo médico, tem que simular toda essa coisa. Se você não simula, e se você não simula, fica mais difícil. E qual é a ideia da simulação mais o que learning, né? Que é essa história que nós estamos usando? Dado que eu tenha o controle de um atendimento completo dentro de uma esteira, que a gente chama jornada do paciente, e que eu tenha dados disso de muito tempo, será que não seria possível eu colocar os meus modelos e os meus modelos, sejam de decisão, como o Random Forest, e os meus modelos de Deep Learning aqui no meio, e falar o seguinte,
Vamos lá, vamos rodar. Reinforcement Learning. Deu bom. Aqui é o que eu já sei que dá bom. Deu bom, deu bom. Você ajusta essa sua rede aí, bicho, até ela conseguir, no mínimo, ser igual ao atendimento que eu tenho hoje. E aí, se eu conseguir o mesmo outcome, que eu já rodei aí com uns quase 150 mil casos desse atendimento, aí você pode dizer assim, tá, eu reduzi tal coisa, eu reduzi esse tempo de atendimento, e eu estou mantendo o desfecho do paciente no mínimo igual. No mínimo igual. Então, hoje, a aplicação, isso passa por simulação mais aplicação dos modelos. Não estamos falando nada novo, é a indústria aeroespacial aqui, exatamente, testando nos todos os aeroportos, pondo os pilotos de todos os tipos, e falando, cara, agora esse avião pode voar, mas esse avião voa, se tiver um aeroporto novo, esse avião não pousa. Esse avião não pousa nem a pau, porque eu ainda não pus no meu simulador, eu não vi como que são as condições ali, por quê? Porque esse mundo é muito complexo, vai que tem uma merda, um vento lateral ali, alguma coisa, que é o que a gente está tentando resolver aqui. A aplicação dos modelos baseados em agente com simulação, ela responde assim, num atendimento de primário para, sei lá, câncer de pele, os modelos que eu coloquei aqui com essas decisões, eles são aplicáveis. Então, hoje, essa questão está mais relacionada, essa questão é a nova tendência. E o que é isso? Ó, de novo, é a mesma coisa. Eu estou falando tudo da mesma coisa, isso já está acontecendo há tanto tempo. Tudo que nós falamos aqui é a diferença entre eficácia e efetividade. Não sei se vocês sabem isso. Isso é um conceito bem interessante. A eficácia é o clinical trial. Eficácia é onde, quem gosta de estatística, é onde funciona dizer assim, a palavra randomizado. Só serve para isso, para você testar a eficácia. Por quê? Ele é uma medida do resultado de uma intervenção em situações em que todas as condições são controladas para maximizar o efeito do agente. É assim, você pergunta uma coisa, ele só responde essa coisa. O que nós estamos procurando? Isso aqui é o mundo laboratorial. Então, isso aqui são os nossos grupos de machine learning nas empresas, fazendo isso. O que a gente está procurando? Eu vou citar um exemplo bem legal depois. Efetividade. Efetividade é outro conceito, é a vida real. É a medida do resultado de uma intervenção em situações normais, não controladas. A randomização não faz nem sentido. Porque, e até eu vou deixar um artigo para vocês que é super excelente de estatística, mostrando por que aumentar o número do N da base não adianta nada quando você está falando em eficácia e efetividade não adianta quando está eficácia. Porque o mundo real não adianta ser muito se aumentar a base. Uma série de coisas que a gente vai falar. E o que nós estamos falando é justamente isso. Nós estamos tentando empurrar do laboratório, o que é uma coisa de clinical trial, para falar assim, bicho, cara, no mundo real é outra coisa. Eu quero efetividade. Eu não quero o certo ou errado. Eu quero, assim, você resolveu bem, bicho. Podia ser melhor. Mas você pelo menos resolveu. Que é o que a gente tem no dia a dia. E essa história é ótima. Essa história é tão velha. O rei do Omop não está prestando atenção ali. Mas, o que aconteceu? Vocês já ouviram falar de Omop? Omop é uma coisa que a gente, por sorte, conhece bem, que é vamos dizer, uma camada de interoperabilidade semântica entre os dados médicos. Então, aqui você tem as instituições, né, tipo, diferentes, elas têm os dados assim, pressão arterial aqui significa uma coisa, medida pela enfermeira aqui significa outra coisa, medida não sei o quê, aqui é pelo aparelho. E aí você tem uma capacidade, você tem um layer, um tier aqui, que fala assim, olha, vou fazer um padrão. Por exemplo, exame de ureia e creatinina, ele é desse tipo, colhido por essa máquina e tem essa faixa normal. Esse daqui se chama MOP, isso aqui. É uma das formas de você fazer um negócio que chama Comum Database, dessa instituição. Por que eu estou falando dessa porcaria? É porque a história desse negócio é bem incrível. Começou, é tão velho isso aqui. Por que começou isso aí? Começou porque, assim, a indústria farmacêutica queria ganhar dinheiro. O que eles fazem? Eficácia. Então, eles põem a droga. Aí, cara, vocês não sabem essa história sórdida, mas eles lançam as drogas. Mas procura lá quantas drogas o FDA fala, volta para trás. Ué, mas nós fizemos um puta clinical trial. Mas você resolveu um problema, querido. Eficácia. Você não está no mundo real. Você fez uma pergunta, randomizou e respondeu essa pergunta. Próximo, tá. Aprovei. Caiu no mundo real, começou a ter problema, porque ele encontrou, porque o bias, quando você aumenta, ele continua maior. Bom,
que fizeram? Não, o FDA falou, não, cara, vocês vão ter que fazer outro negócio. Vocês vão ter que fazer alguma coisa que me fale assim, isso funciona no mundo real. Vocês vão ter que fazer isso. O que aconteceu com a indústria farmacêutica? Ficou pirada, bicho. Aí você fala, meu Deus, vocês estão querendo brincar comigo, né? Porque tá ganhando tanto dinheiro com isso. Não começa. Aí falaram assim, fizeram uma série, gastaram milhões com uma série, como que nós vamos resolver esse negócio? Aí alguém teve a seguinte ideia, para resolver esse negócio, a gente precisa pegar todos os dados de saúde que a gente tem e jogar lá a droga e ver se dá certo ou não. E fazer o clinical trial só que usando todos os dados. Aí eles foram usar todos os dados. Que dados? Aí ficou lá, se era o dado de consumo. É uma história bem legal. No final, eles chegaram assim, cara, não adianta, bicho. A gente não sabe que dado é que dado. E aí criou-se uma junta para fazer os dados serem comparáveis, mas com que objetivo? E é isso que eu trago para vocês. É o mesmo objetivo de sempre. É tentar empurrar do laboratório para o mundo real. Hoje, o que a gente faz, o que a gente devia estar fazendo é fornecendo isso para o mundo de maneira padronizada pelo OMOP, para que as coisas sejam testadas no mundo real. Esse é um outro exemplo que eu uso além do clinical trial. Por último, e para terminar mesmo, o clinical trial. E isso hoje é o grande problema. Se você faz um clinical trial, a pessoa lá, randomizada, não sei o quê, a pessoa tem, muitas vezes, o que participa, que está tomando a droga, ele tem um comportamento igual o cara no zoológico. A vida real, bicho, é outro bicho. A vida real é outro bicho. E a mensagem, eu acho que... Deixa eu ver se acabou. Esse aqui é o artigo. A mensagem, esse é o último. A mensagem principal aqui que fica é: parece que para dar o próximo passo, a gente tem que sair um pouco do laboratório e assumir a responsabilidade de desenhar, de simular o ambiente para o cara e de falar, olha, o meu brinquedinho que eu construí, se você puser ele desse jeito, não mudar nada, puser aquele cara sentado ali, aquele cara sentado ali, ele vai funcionar bem, aí você pode pôr. Aí você vai reduzir, ou vai ter só um médico que vai atender esse cara e vai ter, etc. E isso já é uma proposta antiga que chama Learning Health System, um capítulo que vale muito a pena ler, que é uma iniciativa antiga, mais relacionada à Universidade de Chicago, e que questiona totalmente essa base estatística do aprendizado. E esse é um artigo excelente para vocês lerem, que eles falam assim, quais são os memes que não são verdades, mas não tanto. Que estatística cara vende como verdade, mas é verdade, mas não tanto. Que estão relacionados a hoje você mudar esse mindset de laboratório para mundo real. Então, assim, que é a proposta desse Learning Health System. Então, assim, hoje, a forma que eu encontrei de mostrar para vocês de juntar uma área tão estranha como esse Reinforcement Learning na radiologia, a mensagem é assumir mais a radiologia do que o modelo. Colocar ele mais dentro do negócio do que o modelo. Colocar no negócio mesmo. E fazer e usar técnicas muito além relacionadas a isso. E na mente de cada um deve ter assim, eu posso usar tal coisa, devia estar simulando tal coisa. Não precisa ser grande, precisa ser pequeno. E hoje o maior desafio para o Reinforcement Learning na área médica, que a gente ouvi recentemente de um cara que lida com isso em saúde pública, não tem dado. Porque, assim, o que acontece? Quem de vocês trabalha num lugar onde você tem todos os dados do paciente, desde o que levou ele a fazer o raio-x, que chegou na unidade diagnóstica, quantos médicos ele passou antes, quando ele veio, o resultado do raio-x, para onde ele levou essa coisa, desse raio-x, que você deu um laudo, quem pegou esse raio-x na mão, que decisão o cara tomou, que droga ele deu, e qual foi o outcomes dele fora do hospital. Quem tem esse dado? Se você tem esse dado, você monta aquela rede. Aí você fala, o meu modelo funciona. Não funciona só no meu departamento de radiologia, não. Ele funciona até lá fora. Porque, assim, por exemplo, num dos que eu não posso falar aqui, mas uns que a gente tem dado sobre isso, o que a gente viu? É que todo mundo erra. Então, você treina o Reinforcement Learning baseado no ground truth, que é humano. Só que aí o bicho falou que não era, não fez biópsia e foi embora. Voltou uma, duas vezes e era. Fez biópsia, disse que não era. Voltou uma, duas vezes, era. Então, assim, é um campo que só tende a crescer, mas ele,
de alguma forma, é uma atitude nossa nos projetos de inteligência artificial, que é o seguinte, não só pensar no modelo, base de dados legal, lá fora pública, vou rodar o modelo. Não, cara, tem que pensar um pouco além. Tem que pensar assim, tá, isso não tem algum lugar que tem um ambiente controlado aí para a gente pôr esse modelo para funcionar? Assim, que não dá para controlar tudo, é óbvio, mas se controlar sim. E é isso que é o próximo passo aí na visão da gente com relação ao Deep Reinforcement Learning. E era isso.